Olá para você que acompanha o portal Rios de Notícias, eu sou Vivian Oliveira e ao meu lado está o senador Plínio Valério, que agora há pouco esteve dando uma entrevista no Jornal da Rios para a Rosali e para o Cristóvão e agora veio aqui no portal nos conceder também uma entrevista. Como o senhor está se sentindo hoje? Bem aqui, eu não conhecia a Rede Rios, né? Conhecer as pessoas que controlam, coisa bonita, bem feita, moderna, e só jornalista, alguns eu conheço, me senti em casa, viu? Me senti em casa aqui com vocês. Ah, que bom. E a gente começa essa entrevista, um bate-bola rápido, né? A importância dessa entrevista é para esclarecer, relembrar algumas coisas para o nosso espectador, né? Acredito que alguns não conheçam a sua trajetória, e hoje o senhor é senador, mas antes o senhor começou na sua trajetória como vereador de Manaus, né? E eu gostaria de saber quais foram os atos que até hoje repercutem na cidade. Olha, que legal você perguntar isso, que a gente tenta até lembrar, né? Você perguntando, eu lembro de uma lei que hoje parece coisa do outro mundo. É uma lei que permitia às mulheres grávidas a entrarem pela porta da frente nos ônibus. É um absurdo passar naquela borboleta. Eu não sei como está isso aí. Aí a vereadora Rosaline colocou os obesos também na lei. Eu fui relator do Código Ambiental, que está prevalecendo até hoje, o Código Ambiental, e também do Plano Diretor. É o que eu lembro assim, mas tem aquelas coisinhas miúdas que ao tempo a gente vai lembrando. Fui autor da lei que tornou obrigatória votações em aberto na vereador. E agradeço ao pessoal de Manaus, porque ter sido vereador permitiu que eu fosse um bom senador. E aí o senhor teve essa trajetória como deputado e agora é senador e também tem as suas causas que defende. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre as causas que o senhor defende lá em Brasília, em prol do Amazonas. Pois é, nós temos os mantras do Amazonas, nós temos o que é obrigatório, o dever de casa. Zona Franca, alerta sempre, porque a Zona Franca vive no fio da navalha. O tempo todo é no fio da navalha ali, a gente atento para não deixar prejudicar. BR-309, que é uma questão de honra para todo amazonense, porque é um direito nosso de cidadania, que a gente continua, e ela vai sair sim para o ano no outro, mas até 27 vai ter que sair dependendo da luta da gente. Atento sempre ao que diz respeito ao Amazonas. A CPI das ONGs foi muito mais pelo Amazonas do que pelo Brasil. E a gente, atento aos financiamentos, às emendas parlamentares, eu consegui mandar para todos os 62 municípios, todos os hospitais de Manaus, todas as policlínicas de Manaus, indígenas, a gente já mandou de emendas parlamentares, paga 300 e poucos milhões. É bom que você saiba, mas não tem que aplaudir, porque isso é obrigação minha. Isso aí é a retribuição minha. E tem também a republicana. Autonomia do Banco Central, que é a lei nossa, que salvou o país, permitiu que a inflação fosse controlada, porque o Lula, quando assumiu, queria tirar o Roberto Campos, e a lei não deixou, e a inflação foi controlada. A gente tem a PEC, que fixa o mandato de ministro do Supremo, em 8 anos, vai rodar agora, vai começar agora. Apresentei a lei que coloca na grade transversal do ensino brasileiro o tema violência contra a mulher, porque eu entendo que é na escola, na educação, que nós vamos acabar com essa história de homem achar que que mulher é propriedade do homem. E a gente tem, a recente agora, tirar daquele pagamento auxílio-reclusão, tirar parte do bandido para dar para a família da vítima. E assim vai, são muitos projetos que a gente está levando, a gente tem um trabalho muito bom. Eu fui considerado, 19, 22, na legislatura, um dos 5 melhores senadores do país, que não me vai dessa, mas me orgulha. Acabei de ser agora também um dos melhores senadores e prêmios. Então, esse prêmio que eu divido, ou seja, eu falo dos prêmios não por vaidade, eu falo do prêmio para que o amazonense que votou em mim saiba que a gente está fazendo um bom trabalho. Então, a luta, nós temos uma luta sim, mas basicamente no Amazonas é isso. Mas conseguir recursos também é uma grande luta. Agora, 319 é uma bandeira que a gente defende e vai ter que levar adiante. O senhor tocou aí num projeto de lei, né, que fala sobre esse auxílio-reclusão para as vítimas, né, do crime, da pessoa que foi presa. Como é que está o andamento desse projeto? Vai ter muita dificuldade, né? Esse governo que está é um governo comunista, né, implantado, e eles querem esse tipo de coisas, eles não abrem mão. O auxílio-reclusão é excrescência, é um assinte, é um abuso, é um tapa na cara do brasileiro, das famílias de bem do brasileiro. Você ajudar a família do criminoso
e abandonar a família da vítima. Como a gente sabe que não pode acabar, o ideal seria acabar com o auxílio de reclusão, mas não pode, o governo não vai deixar. Então a gente tenta amenizar, 50% para as vítimas, 30%. Eu fiz um projeto destinando 30% desse dinheiro para as vítimas, para causar polêmica. É muita polêmica, vai dar muito trabalho para que seja aprovado, mas pelo menos traz o assunto pauta, o assunto para debate. Eu gosto muito de trazer assuntos que a população quer. Por exemplo, impeachment de ministro. Eu sempre trago e sou a favor. A CPI das ONGs, eu trouxe porque o brasileiro quer. Então, a gente traz para o palco, onde é o campo de decisão, porque é no legislativo que tem que fazer isso. Agora, você tem que entender, você que está nos ouvindo, entender que o parlamento é maioria. Além de senador, o senhor também é presidente do PSDB, que é federado com cidadania, e aqui eu entro na questão das próximas eleições, a perspectiva, quais são os planos. Entre essas indas e vindas do deputado federal Ammon, ele vai vir como prefeito ou não? Vai, o Ammon vai vir sim. Eu não estou cometendo nenhuma... revelando coisa que não podia ser. Eu tive uma conversa com o Ammon, ele vai ser candidato sim, ele vai anunciar depois do Carnaval. Ele vai anunciar que é candidato e ele é o candidato da federação. Certo. Para finalizar, né, o assunto que está muito atual, que é a CPI das ONGs. Né? Em dezembro do ano passado, o relatório final foi aprovado, e eu gostaria que o senhor explicasse um pouco aqui para o nosso espectador por que a CPI das ONGs é tão importante para o Amazonas. Porque nós, no Amazonas, a Amazônia, mas vamos trazer para o Amazonas, nós somos dominados por essas ONGs ambientalistas, que usam a nossa pobreza, que usam a nossa necessidades para ganhar dinheiro. São ONGs ambientalistas, eu não estou falando de ONG que cuida do idoso, que trata o portador de câncer, não estou falando disso. A maioria das ONGs são boas, e as ONGs são necessárias, mas não essas ambientalistas. Então, eles pegam dinheiro de governos estrangeiros para atuar e influenciar a política pública ambiental no país. Isso é intervenção da nossa soberania. Eles ficam com esse dinheiro que arrecadam, eles não levam dinheiro para a ponta, para o índio, para o ribeirinho, para o guardião. Então, a gente precisava abrir essa caixa preta para dizer para o Brasil, olha, brasileiro, a ONG, a FAES, né, o IPAN, o Amazon, o ISA, tudo é enganador, tudo é hipócrita. Eles estão a serviço de governo estrangeiro. Abrimos a caixa preta, o brasileiro tomou conta. Eu dei entrevista, sem nenhuma pretensão, para mais de 30 milhões de espectadores, naqueles portais somados, e o Brasil tomou conhecimento. Esse pessoal acha que é do império do bem, acha que são altruístas, que são bondosos e que a gente tem que obedecer, que eles nos fazem favor. Nada de favor. Eles ficam com 80% do dinheiro que arrecadam. Então, o que a gente quis foi abrir a caixa preta e, no final, apresentar projetos de lei para dar transparência a esse dinheiro estrangeiro que entra. Porque hoje ele entra e não tem controle de nada. Então, a gente quer controlar. Quem está dando esse dinheiro? Qual o país? Por que está dando esse dinheiro? Para quem? Como chegou e como foi gasto? É só o que a gente quer. Ah, não quer dinheiro estrangeiro? Quer. A gente não quer esmola. A gente não quer esmola. A Noruega dá 200 e poucos bilhões para o Fundo da Amazônia, mas tem isenção no Pará da sua fábrica de alumínio de 7 bilhões. Então, são bandidos transvestidos de mocinhos, e o brasileiro acredita nisso. Então, a gente mostrou, acredita se quiser, mas está aqui, eles são assim. Esse foi o grande objetivo da nossa CPI. E, quanto a mim, cansado de ver esse pessoal estrangeiro enfiado na mata roubando a gente. Né? Obrigada pelos esclarecimentos. Chegamos ao final da entrevista. Espero que o senhor tenha gostado da visita e fique à vontade para voltar sempre. Eu me senti em casa, tanto é que eu não me despeço, né? Eu não me despeço. Eu desejo a todos um bom dia, paz de Cristo. Hoje a gente começa Brasília, daqui a pouco eu vou para Brasília, e vamos para o olho do furacão, com a PEC que limita o mandato de ministros, com a relatoria da autonomia do Banco Central, agora autonomia financeira, reoneração, marco temporal. Lá vamos nós, para o olho do furacão. Acabaram-se as férias. Obrigada, senador Plínio Valério. Lembrando que essas e outras notícias você acompanha no portal riosdenoticias.com.br. Não esqueça de curtir e compartilhar o nosso conteúdo. Até a próxima.